Bom, Venezuela. Venezuela é um tema interessantíssimo, pessoal. Por quê? Porque esse embargo, veja só, esses temas, esses conflitos internacionais, né, como todo resultado de uma política externa, né, dos estados, ainda mais das potências e da superpotência, né, Estados Unidos, que é a única superpotência do mundo, essas políticas precisam ter foco. Então, os Estados Unidos, veja, os Estados Unidos têm que lidar com crises ao redor do mundo. Lembre-se que de janeiro, fevereiro, março e abril, né, nesses 4 meses, a Venezuela foi um tema muito importante aqui para nós no Brasil. Lembram disso? Né, que chegamos aí a problemas na fronteira, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na fronteira lá do Brasil da Colômbia com a Venezuela, né, houve aquela tentativa de uma entrada forçada de ajuda humanitária pelos países aliados ocidentais, etc., né, que reconheceram o presidente interino Juan Guaidó, né, e não reconheceram mais o Maduro como presidente da Venezuela. Então você teve aquele pico, aquela escalada do conflito entre os meses de janeiro e abril. E depois de abril, o tema Venezuela começou a desaparecer, né? Não desaparecer completamente, mas a esfriar. Né? O conflito começa a esfriar, o Guaidó não conseguiu derrubar o Maduro, houve a tentativa falida, né, de um golpe, de um levante militar, ele não conseguiu, o Guaidó vai perdendo força e vai sumindo do noticiário, né, como tema quente. Bom, com a notícia de hoje, o tema Venezuela vai voltar a ser quente no noticiário. Né? E vai voltar a ser quente para a gente, para o Brasil também. Saiu também na imprensa, né, uma notícia, né, que vazou aí uma conversa do presidente Bolsonaro, assessores, né, do presidente Bolsonaro vazaram para a imprensa que Bolsonaro, na reunião com Trump, né, rejeitou uma ideia de intervenção brasileira, de ajuda militar brasileira no possível conflito com a Venezuela. Ou seja, esse tema mais de usar todos os meios necessários e força militar para tirar Maduro do poder fica muito restrito a alas mais radicais das vertentes ideológicas do governo Bolsonaro. Não somente a ala militar dos generais não vislumbra essa possibilidade do uso da força militar, como também o próprio presidente Bolsonaro falou diretamente com o presidente Trump que não faria isso. Ora, mas os Estados Unidos voltaram de repente ao tema Venezuela, né? Porque os Estados Unidos estavam preocupados nesses últimos meses com o tema, primeiro, China, a guerra comercial, que também está nas manchetes de hoje, que vamos comentar, com o tema China, com o tema Irã, né, que vocês devem estar acompanhando também no último mês, aí, a questão do Estreito de Hormuz, ali no Golfo Pérsico, os navios, a guarda iraniana tomando navios petroleiros britânicos, né? Então, há todo um problema de segurança, de geopolítica do petróleo atualmente com o Irã no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico. Esse é um tema importante também para os Estados Unidos. E tem o tema, obviamente, da Síria que segue, enfim, a Coreia do Norte também, que é um tema que voltou a testar mísseis de curto alcance na Península Coreana. Então, os Estados Unidos voltaram, já que não conseguiram derrubar o Guaidó, né, voltaram a atenção para outros conflitos, para outras crises, e a Venezuela saiu do radar imediato dos Estados Unidos. E voltou hoje. A Venezuela voltou hoje para o radar dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, obviamente, quando a gente diz que saiu do radar, não é que saiu do radar completamente. É em termos de prioridade de decisão. Então, nos últimos meses, como os Estados Unidos não conseguiu derrubar o Maduro e colocar o Guaidó no poder, ou chamar eleições, ou dar um golpe, usando o golpe militar, etc., como os Estados Unidos fracassaram na tentativa de regime change, para dizer assim, na Venezuela, dos meses de janeiro a abril, passou-se a uma fase de reestudar, estudar que medidas poderiam ser tomadas que fossem eficazes para tirar o Maduro. Né? Por quê? Porque já se percebeu que as sanções que estavam sendo feitas, por exemplo, a autoridades venezuelanas, não estavam surtindo efeito. Né? Pelo contrário, os militares venezuelanos se uniram mais em torno ao Maduro contra as sanções americanas. Lembrando que isso tudo faz parte de um modelo, né, de ações, né, há um portfólio de opções que podem ser usadas quando uma potência quer intervir em outro país para mudar o regime daquele país. Ora, os Estados Unidos tentaram da força militar para trocar o regime de Cuba. E os Estados Unidos nunca conseguiram. Né?
Então esse já é um ponto importante. Agora, por que os Estados Unidos não conseguiram trocar o regime de Cuba? Bom, o regime de Cuba foi um regime que chegou ao poder por uma revolução. E a oposição em Cuba foi esmagada. Na Venezuela não existe essa realidade. Na Venezuela é um país com a sociedade que tem uma classe média, é um país mais complexo, tem uma diversidade política, de partidos políticos. O governo venezuelano controla os principais recursos de poder, o governo Maduro, o governo de fato, o governo que retém os recursos principais, tem os principais recursos de poder como o petróleo e as forças armadas. Basicamente, esses são os dois recursos de poder na Venezuela, que é um país petroleiro. No Brasil, não. Né? No Brasil, se uma parte do governo controlar a Petrobras, não controlou tudo. Bom, essas rodadas agora de embargo, veja, já não é apenas sanção, é embargo econômico. Isto é, quaisquer transações financeiras e comerciais, financeiro-comerciais, a compra e a venda para a Venezuela, fica passível de sanções dos Estados Unidos. Portanto, se você vender para a Venezuela, você é empresário, você é um agente de seguros, né, uma empresa seguradora, você é um banco, né, qualquer transação que remeta ao governo da Venezuela, não às transações privadas, ao governo da Venezuela, você pode ser passível de ser sancionado pelos Estados Unidos. Isso isenta ainda, como eu mencionei, as transações privadas. Portanto, se você quer comprar, quer importar uns carros para vender na Venezuela, bom, isso aí não é ainda, não está no embargo. Né? E tampouco as remittances, né? Os envios de dinheiro dos venezuelanos, que hoje é uma das principais fontes para sustentar as famílias na Venezuela. Né? Esses 4 milhões, quase 4 milhões de venezuelanos, né, que já saíram do país como refugiados, como migrantes, etc., eles enviam dólares, né, para a Venezuela, e isso também não é afetado por essa decisão do governo americano do embargo. O embargo, portanto, é ao governo. Né? Então, o embargo dos Estados Unidos agora é a tudo que diz respeito às transações financeiras do governo Maduro. Né? Esse é o ponto. Bom, o que é preciso ver? Qual é o planejamento? Né? What comes next? Né? Qual é o próximo passo após isso? Porque isso não garante necessariamente que o governo vai cair por causa disso. Lembrando que o que é que pode acontecer? O governo vai ficar cada vez com menos opções. Quando o governo fica com menos opções de atuar na legalidade, ele faz como o governo da Coreia do Norte. As sanções não fecham completamente, dificultam o acesso da Coreia do Norte ao mercado internacional, mas a Coreia do Norte consegue. Estava lendo uma reportagem até sobre o carro que o Kim Jong-un usa, né, que é um carro de fabricação alemã. E esse carro de fabricação alemã chegou à Coreia do Norte com uma viagem super complexa por vários países, né, desviando rotas por navios sem bandeira, etc., até chegar na Coreia do Norte. Ou seja, isso dificulta as transações, aumenta os custos de transação, né, torna os produtos mais caros, os serviços mais caros para o governo, mas não garante que o governo vai cair, porque o governo pode se tornar cada vez mais autoritário, mais fechado. Portanto, os embargos, né, o embargo econômico dos Estados Unidos à Venezuela pode ser tanto lembra-se que no método FR Análise, nós temos que pensar no desenho de cenários. No cenário 1 esses embargos dificultam a vida do governo Maduro, reduzem a sua legitimidade, aumentam ou estimulam a oposição e os protestos, né, criam uma instabilidade que pode levar o governo a cair. Esse é um cenário otimista para o governo americano. Mas há um outro cenário. O outro cenário por causa desse endurecimento dos Estados Unidos, os militares se unem mais em torno do Maduro, né, e o regime se fecha cada vez mais, prendendo cada vez mais os opositores, quem sabe o próprio Guaidó, e recorrendo cada vez mais a transações clandestinas com os países que já lhe apoiam, como, por exemplo, Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, etc. Que são alguns desses já outros países que têm sanções aí americanas, né? Portanto, esse é um ponto fundamental para a gente entender, né, que o efeito desse embargo ainda não significa que o Maduro cai rapidamente. O Maduro não cai rapidamente só por causa do embargo. Se os Estados Unidos estiver pensando, e o Trump, aliás, o John Bolton, né, que é o hawkish, o super agressivo conselheiro de segurança nacional do Trump, que está justamente na reunião agora do Grupo de Lima hoje, né, com os países latino-americanos aí que apoiam a saída aí do Maduro, né, apoiam os Estados Unidos nisso.
E o John Bolton hoje justamente falou que acabou o tempo do diálogo. Bom, claro que retoricamente, essa retórica hawkish forte, né, do John Bolton, mas obviamente não pode haver, né, o fim do diálogo, né? Porque se você faz uma rodada de embargo como essa, que é uma escalada muito mais forte do que meras sanções pontuais, né, o embargo econômico total às operações do governo venezuelano, você precisa ao mesmo tempo abrir canais com aqueles atores internos na Venezuela, né, que podem justamente ter interesse na mudança de regime, justamente para responder às dificuldades que serão criadas pelo embargo, né, como, por exemplo, parte dos militares. Então, o diálogo não pode acabar completamente, né? O uso do embargo, a decisão por embargar a Venezuela, tem que vir, né, por parte dos Estados Unidos com um plano de saída do Maduro, que seja inclusive um plano de abrir um diálogo direto, tanto com Maduro quanto os militares e todos os seus principais apoiadores dentro do governo venezuelano atual, né? Então, além do mais, é preciso costurar isso através do Grupo de Lima, com os países latino-americanos, etc. Bom, mas isso é um lado do jogo. Lembre-se do método FR-análise, a gente precisa ver sempre o mapeamento dos atores, né? Por um lado, aqui a gente está mapeando somente o lado americano, né, o plano americano. E eu dou sempre o exemplo, né, de um jogador de futebol excelente, né, que para mim foi um dos melhores aí da história, da minha memória viva, que é o jogador de futebol Romário, né? O que é que o Romário tem a ver? O Romário, uma vez, quando estava saindo do jogo de futebol, né, perguntaram: Romário, por que você não fez o gol? Né, aquelas entrevistas esportivas. E o Romário respondeu: eu não fiz o gol porque eu chutei, mas o goleiro também estava jogando, né, o goleiro do outro time, e o goleiro não deixou a bola entrar, né? Parece uma resposta óbvia, mas é uma resposta muito inteligente, né? O que é que o Romário quis dizer com isso? Não há apenas um jogador, há vários jogadores. São vários players, né, como a gente costuma dizer. Portanto, se eu estou mapeando aqui o lado dos Estados Unidos, o que os Estados Unidos está fazendo, qual é o plano dele, o passo a passo, por outro lado, tem que ver que há o lado também do Maduro e dos outros players. Como a China vai responder a isso? Como a Rússia vai responder a essas ações do embargo americano? Como Cuba, como o Irã vão responder a isso? E é nessa costura, dessa multiplicidade de respostas, que vai acontecer o output, o resultado final, né, do equilíbrio aí desse jogo complexo que estamos vendo na Venezuela. Então, sobre o tema da Venezuela, o Maduro cai por causa do embargo? Não, por causa do embargo não. Isso vai dificultar a vida do governo venezuelano, vai dificultar bastante a vida do governo venezuelano nas suas operações, vai aumentar drasticamente o custo, né, de suas operações, e, obviamente, vai impactar também na vida dos venezuelanos. E é esse o jogo, né, que os Estados Unidos têm que ter muito cuidado, né, porque o objetivo desse embargo não é matar o venezuelano de fome, é tentar fazer uma troca de regime. Portanto, há toda uma literatura, todo um campo de estudos, né, sobre as políticas de sanções e embargos, principalmente nas universidades americanas, né, no campo de estudos de segurança. E é super interessante, por quê? Porque as sanções já não podem ser vistas simplesmente por uma ótica, precisamos trocar esse governo, vamos sancionar. As sanções e os embargos têm que ser vistas pela ótica, ser estudadas pela ótica dos seus resultados. Portanto, você tem que estudar, né, agora nos próximos dias, nos próximos meses, o que esse embargo americano tem causado na Venezuela. Se tem fortalecido Maduro por fechar o regime, por aumentar a ditadura na Venezuela, o embargo tem que ser revisto. Agora, se enfraquecer o Maduro, o embargo pode ser aumentado, pode ser vir com outras medidas diplomáticas, econômicas, multilaterais ou até unilaterais dos Estados Unidos para forçar uma saída do Maduro e novas eleições na Venezuela. Portanto, é isso que precisa ser feito. Eu preciso ter o passo a passo, eu preciso ter a análise e a avaliação contínua dos resultados desse embargo. E se isso aumentar a crise na Venezuela e, portanto, aumentar a saída, né, de venezuelanos, aumentar a imigração, esse seria um side effect, um efeito colateral que os Estados Unidos não querem, que eles não querem um aumento da imigração venezuelana, principalmente para os próprios Estados Unidos.
né? O que a gente chama de embargo comercial total é quando os Estados Unidos dizem se um navio for para a Venezuela, a gente não vai deixar esse navio chegar, né? Nós vamos tomar esse navio no meio do Mar do Caribe, né? Isso seria um embargo total. Agora, esse embargo total que os Estados Unidos têm poder, né, para fazer, os Estados Unidos não têm como fazer na prática, porque isso significaria transformar a Venezuela na Somália da fome dos anos 90, né? Então, e isso aí levaria 30% da população da Venezuela a migrar, né? Então esse não é isso, é o objetivo, né, dos Estados Unidos. Isso geraria mais caos humanitário, mais migração desenfreada para países aliados dos Estados Unidos, como o Brasil de Bolsonaro e a Colômbia de Van Duque, né, que sofreriam o caos imediato disso, e os próprios Estados Unidos que sofreriam aí. Lembra que dos cubanos, quando chegavam em balsas improvisadas na Flórida, isso aconteceria também com venezuelanos chegando em balsas improvisadas em Miami. Portanto, os Estados Unidos não podem escalar o conflito até esse ponto,